vai dizer assim, a queda do homem. Aqui é um texto muito conhecido porque é o momento que, do versículo 1 até o versículo 5, a serpente ela aparece para Eva. E ela desenvolve um diálogo com Eva. Todas nós sabemos a história de Adão e Eva, que foram criados. Adão foi criado e depois Eva foi criada a partir da sua costela. Eva foi o aprimoramento de Adão. Por que Eva foi o aprimoramento de Adão? Porque Deus já tinha feito Adão e viu que faltava algo nele. E a partir desse princípio que falta algo para Adão, Deus cria Eva para complementar a vida de Adão. A Bíblia vai dizer que nesse contexto de Jardim do Éden, aonde é um lugar de santidade, é um lugar onde Deus passeava todos os dias. De 2 a 3 vezes por dia, Deus descia, entrava no jardim, passeava no jardim e dialogava com Adão. Adão tinha seus afazeres ali naquele jardim. Era a função de Adão lavrar aquela terra, produzir aquela terra, cuidar daquela terra. Até que um dia a serpente, você sabe quem é a serpente? A serpente aqui é o diabo, é o inimigo da nossa alma. O diabo cria uma estratégia para roubar a alegria, para roubar aquele ambiente de paz, para roubar aquele ambiente que Deus tinha projetado com as próprias mãos. Então o diabo, ele cria a aparência de uma serpente e vai dialogar com Eva. E quando ele dialoga com Eva, a partir do versículo de número 3 até o versículo de número 5, especificamente no verso 4, fica na Bíblia, por gentileza, aonde vai dizer no verso 4, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Eva, quando ela é tentada de primeira, quando a serpente oferece o fruto, ela tem a palavra de Deus na ponta da língua, irmã, na ponta da boca, na ponta dos lábios. Qual é a palavra de Deus que Eva carrega com ela? Eu não posso comer. Deus, o Criador, disse que eu poderia comer tudo aqui, menos essa fruta que você está me oferecendo. Então veja que Eva conhecia sim a vontade de Deus para o casal. Eva sabia sim, com todo o entendimento, a sabedoria dela, era sim intelectualmente dotada de raciocínio, para ela entender que Deus já tinha dado uma ordem para eles, vocês podem comer qualquer coisa aqui dentro, só não faça isso aqui, não coma esse fruto aqui, porque vocês vão morrer. Como já foi dito aqui, eu creio que foi o Espírito Santo trabalhando na dinâmica, a morte espiritual. Não é que Eva e Adão, eles iam morrer de morte, como diz os antigos, morte morrida. Que eles iam ser velados, que ia abrir uma tumba para eles. Não, essa morte que Deus avisou que ia acontecer, essa é a morte que nós chamamos de queda de Adão. A queda do pecado, a queda adâmica. Essa é a morte. Eu acredito, na minha concepção, eu pastora falando agora, eu acredito que a pior morte que existe é a morte aonde, aleluia, alguém que já conheceu a verdade, cair nessa morte gerada pela desobediência, essa morte espiritual. Por que eu penso isso? Porque quando eu morro de morte morrida, morte natural, a Bíblia me garante que essa morte onde o meu corpo físico morre, é apenas
um carro que me leva para a minha casa eterna, para a minha morada eterna. Então quando um crente morre, e acontece toda aquela cerimônia de velório, todo aquele pranto, aquela dor, aquela pessoa que perdeu a vida, ela, se morrer em Cristo, ela só simplesmente voltou para casa, para a eternidade. Ela voltou para o lugar de formação espiritual dela. Mas quando existe, meu irmão e minha irmã, uma morte espiritual, irmão, você começa a padecer em vida, você começa a padecer com o olho aberto. Meu papai, o diabo rouba a tua alegria, como foi dito aqui ainda hoje, logo no começo do culto, na dinâmica, aleluia, o salário do pecado é a morte. Então, minhas irmãs, Deus avisou Eva, só que a serpente foi bater um papo com ela. E olha qual que foi o ponto de vista. Você já ouviu essa frase? Quando você está conversando com aquela amiguinha, com aquela vizinha, com aquela colega, que alguém olha para você e diz assim: olha, eu penso assim, 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 mas olha, é só o meu ponto de vista. Sabe aquele veneno disfarçado entre as palavras? Aquela influência. Aleluia, e eu quero já falar para você que eu já vou começar a ministrar agora sobre o poder da influência. Então a serpente chega no verso de número 4 e vai dizer: certamente não morrereis. Ou seja, paga para ver. Dá uma mordidinha aqui. Você não vai morrer. Não vai acontecer nada com você. Quem que aquele líder lá pensa que é para falar que se você sair você vai morrer? Ele acha que tem poder para te matar? Não é assim a influência que vai chegando assim pertinho? Aquela cobrinha que vai chegando pertinho de você assim? Aleluia. Não vai acontecer nada não, não vai no culto hoje não. Para quem ir no culto hoje, amanhã tem culto, é quinta-feira, nós temos que estar lá de novo. Depois domingo tem culto de novo. Sábado agora inventaram o culto de jovens na igreja. Para quem ir lá todo dia? Ei mulher, para que, aleluia, ajoelhar de novo? Ei mulher, para que orar por esse marido de novo? Ei mulher, larga desse homem. Você é tão nova, você é tão bonita, está morrendo por causa dele. Não é assim que a influência maligna vem devagarinho soprando no ouvido. Aleluia! Então a serpente ela começa a exercer o poder da influência sobre Eva. Só que, irmã, Eva não era burra. Eva convivia com Deus pessoalmente. Eva é uma mulher que recebe Deus face a face, pessoalmente, no mínimo 2 vezes por dia. Eva sabia muito bem quem era Deus, ela era íntima de Deus. Sabe o que Deus fazia? Ele descia no jardim do Éden e passeava, caminhava com aquele casal. Imagina como era doce e singelo aqueles diálogos. Imagina como era verdadeiro aqueles diálogos. Só que eu quero te despertar que o inimigo da nossa alma não é qualquer pessoa. O inimigo da nossa alma, ele é o pai da mentira. O inimigo da nossa alma, ele é o pai, ele é o criador da mentira. Eu costumo dizer que o diabo, ele não vai aparecer para mim e para você vermelho, rabudo e chifrudo. Porque muitas vezes a gente fala assim: o diabo, eu vi o diabo, você viu o diabo? Eu vi um lobisomem, um lobão desse tamanho. Irmã, isso não é o diabo. O diabo é um ser extremamente estrategista. Apesar de Deus, de Jesus ser maior do que ele, mas isso não desqualifica o que o próprio Deus permite que ele seja. E ele sabe muito bem o ponto fraco de Eva.
E quando Eva começa a dialogar com ele, a primeira coisa que ele lança sobre Eva é uma dúvida: morro ou não morro? Provo ou não provo? Faço ou não faço? Compactuo com a ideia ou não compactuo com a ideia? A primeira coisa que nasce no coração de Eva é a dúvida. Todas as vezes que o inimigo da tua alma quiser tirar você do centro da vontade de Deus, o inimigo da nossa alma, ele vai colocar a dúvida no nosso coração. Todas as vezes que o diabo estiver te tentando, ele vai colocar dúvida. Você começa a duvidar se aquilo que Deus falou vai se cumprir mesmo. Você começa a duvidar se o poder da tua oração está valendo a pena mesmo. Você começa a duvidar, aleluia, se vale a pena lutar por essa casa mesmo. Você começa a duvidar, aleluia. E aqui eu já quero profetizar sobre a tua vida. Eu já quero declarar sobre a tua vida que o Espírito Santo, enquanto eu ministro, vai te entregar convicção. Você vai receber convicção. Você vai ter convicção que vale a pena servir Jesus. Você vai ter convicção que vale a pena ser fiel. Você vai receber convicção ainda hoje, em o nome de Jesus. E a serpente, ela começa a dialogar no verso 5. Vem comigo para você entender aonde o Espírito Santo vai levar essa palavra. No verso 5, a serpente continua dizendo assim: porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão. Aí o diabo começa a fazer promessa para Eva. Qual que é a primeira promessa? Os seus olhos vão se abrir e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. O que a serpente está prometendo para Eva aqui, em outras palavras, uma palavra bem atualizada para nós hoje? Poder. Porque uma pessoa que é comparada com Deus é uma pessoa poderosa, porque Deus é poder, sim ou não? Deus é poder. O Senhor tem todo o poder na palma da mão dele. E olha no verso 5 o que a influência, o que o diabo, o pai da mentira, está prometendo para Eva. Certamente, Deus, Ele sabe que se você comer, Eva, você vai ficar poderosa. Que mentira agradável de se ouvir. Que mentira gentil de se ouvir. Parece que é tão bom ser poderosa. Parece que é tão bom ser empoderada. Parece que é tão bom ser uma mulher do século 21. Parece que é tão bom estar chegando, aleluia, a outro século já. Parece que é tão bom ser uma mulher empoderada. Porque agora nós estamos ganhando força, as mulheres estão fazendo faculdade, as mulheres estão administrando empresas, as mulheres estão ganhando, aleluia, salários cada vez mais altos. As mulheres estão na presidência de países. As mulheres estão na governadoria de estados. As mulheres estão como prefeitas de cidades. Aleluia. As mulheres estão cada vez mais conquistando espaço. Antigamente não se via uma mulher pastora. Antigamente era muito difícil. Era quase uma heresia você ver uma obreira mulher com oportunidade. Um culto só para mulheres e uma mulher falando no altar, imagina, isso é heresia. Aleluia. Mas eu quero te mostrar que nós devemos e podemos sim exercer todas as funções que o Senhor confiou para nós, aleluia, mas sem perder a comunhão do jardim. E Eva, ela ouve isso, que parece ser o sonho de qualquer mulher. Olha bem para mim e fala se é mentira. Que mulher que não gostaria de ser poderosa? Em alguma área da nossa vida, se a gente tivesse poder para ser poderosa, tem mulher que fala assim: pastor, eu queria ser poderosa lá na cozinha.
Eu queria ser a mulher na cozinha, mas eu queria dominar aquele pedaço. Tem mulher que fala assim, pastora, eu queria ser poderosa, é na minha área sexual. É lá na minha área sexual que eu queria ser poderosa. Aleluia. Tem mulheres que falam assim, pastora, eu quero ser poderosa lá no meu serviço. Enquanto eu não chegar no topo, eu não desisto, eu não paro, eu não descanso, eu não respiro. E eu quero te falar, minha irmã, não tem erro nenhum você querer ser poderosa. O problema está quando você sai fora do princípio da palavra de Deus. Quando você abandona a obediência para seguir uma sugestão que jaz no maligno. A palavra de Deus vai dizer que esse mundo jaz no maligno. Esse século, o mundo tem um príncipe. E o príncipe desse século é Satanás, segundo a Bíblia. Então a mulher de Deus não pode andar segundo as perspectivas e expectativa de quem está lá fora. Nós temos que andar com a expectativa que está na palavra de Deus. Só que seguir a palavra de Deus, muitas das vezes, vai fazer eu e você se sentir em desvantagem. Eu vou provar para você que tem hora que a gente se sente em desvantagem quando a gente olha para as mulheres que estão lá fora. Porque as mulheres que estão lá fora, elas estão dentro desse versículo 5. Os olhos foram abertos, se encheram de conhecimento, têm acessos a muitas tecnologias, tem acesso a muita informação, mas esse conhecimento não provém do Senhor. Porque quem prometeu esse sucesso foi a serpente. Pastora, provo. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, quando Jesus ele é levado para o deserto para ser tentado por Satanás, é exatamente ali que o diabo leva ele ao cume do monte, ao cume do tabernáculo, e mostra para Jesus todas as nações que estão nos pés de Satanás. E Satanás ele fala para Jesus: se você me adorares uma única vez, eu te darei todas as nações. É uma velha artimanha. Prometer poder não vem de hoje. Esse sentimento, essa necessidade de empoderamento não vem de hoje. Isso é mais antigo do que a nossa vida. Isso provém desde o jardim do Éden, passou por Jesus. Jesus foi tentado nessa área. Todas as vezes que um crente, ele é, aleluia, tentado com poder, você precisa ser resistente, para você não cair na tentação desse poder. Pastora, uma crente pode ser bem-sucedida? Deve. Se você ler o provérbio de número 31, se você ler do versículo 1 até o último versículo, você vai encontrar uma mulher totalmente independente. Aquela mulher trabalha, aquela mulher costura, aquela mulher agasalha a casa no inverno, aquela mulher, ela sai para vender a mercadoria. A palavra de Deus em Provérbio capítulo 31 vai dizer que ela tece na roca cintos, ela cinge cintos, ela leva os cintos até os navios mercantes, ou seja, ela já está importando para fora a sua mercadoria, o artesanato dela já está indo para fora. Ela tece o artesanato e vende para os mercadores levam de navio para outras nações, para outros lugares. É uma mulher que o próprio texto vai dizer que ela olha um terreno e compra. É uma mulher próspera. Ela olha um terreno e compra, porque ela trabalha, ela tem dinheiro. Então, irmãos, o que eu estou pregando aqui, irmãs, não é contra, aleluia, a mulher ser
dentro da palavra de Deus bem-sucedida. O que eu estou pregando aqui neste momento é cuidado com o poder do empoderamento que a serpente está, aleluia, oferecendo para mim e para você. Venha no verso 6 que você vai entender melhor. Vendo a mulher que aquela árvore era boa, o que a árvore era? Boa. O diabo não vai oferecer para você um prato de arroz queimado. Quem aqui já queimou arroz? Levanta a mão. Todo mundo já queimou arroz, né? Não fica aquela rapinha embaixo? Hã? Vamos dizer que você queima, vamos supor assim, você queimou assim além do normal. A panela inteira ficou marronzinha. Você acha mesmo que o prato que o diabo vai apresentar na nossa vida é um prato de arroz queimado, irmã? Que você vai bater o olho e vai dizer assim, eu não quero isso aqui, está queimado, eu não gosto disso daqui. Olha o que o verso 6 diz. Vendo a mulher que a árvore era boa. A tentação na minha e na tua vida vai aparecer com uma boa aparência. Tem uma boa aparência, tem um visual legal. Quando você bate o olho, você deseja aquilo. Quando você olha na vida, talvez de alguém, de uma colega, você olha e fala assim, meu Deus, é aquilo ali. Para mim ser feliz tem que ser daquela forma. Aleluia. Era boa a árvore para se comer e agradável aos olhos. O que é uma coisa agradável aos olhos? É uma coisa bonita. Era agradável, mas era um laço, porque se ela comesse, ela ia ser expulsa da presença de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado até com portas que Deus abre na nossa vida, aleluia, porque o diabo ele sabe muito bem como arrancar você da presença de Deus. Tem portas que Deus abre, sim, para o crente, glória a Deus por isso. Eu sou uma mulher que acredito que Deus abre porta. Mas a gente tem que entender que o inimigo da nossa alma também abre porta. Pastora, como que eu sei que a porta não é de Deus? Todas as vezes que abrir uma porta na tua vida e você, mais cedo ou mais tarde, sair da presença de Deus por causa daquela porta, aquilo ali não veio de Deus. Todas as vezes que você falar, hoje eu não posso, hoje eu não consigo, hoje eu não dou conta. Por quê? Por causa da porta. Aquilo ali não é de Deus, então. Porque a minha Bíblia vai dizer que as bênçãos do Senhor não geram dor. A bênção de Deus, ela não gera dor na vida de ninguém. A bênção de Deus é aquilo que vem para somar, não vem para dividir. Todas as vezes que aparecer algo bom na tua vida e dividir você da presença de Deus, você já acende o teu alerta, minha irmã. Acende o teu alerta. Oh, aleluia. É por isso que tem crente que não pode, Deus não pode abrir muitas portas. Tem pessoas que não podem entrar em todas as portas que Deus abre. Por quê, pastora? Porque tem crente que é fraco, irmãos. Tem crente que é fraco, se entrar em nenhuma porta que Deus abrir, nunca mais você vê aquele crente na igreja. Tem pessoas que se Deus abrir uma porta, o que era para ser bênção, olha, Deus até promete pelo profeta, eis que abre uma porta, mas o irmão entra na porta e não olha nunca mais para trás, deixa a igreja para trás, deixa o pastor para trás, deixa o círculo de oração para trás, abandona a vida cristã, já se lambuza, já se mistura lá para o mundo, oh, aleluia. É por isso que nós devemos ter cuidado com tudo que é agradável aos nossos olhos e desejável para entendimento. Algo que você olha e diz, isso é tão desejável. Eu desejo tanto isso aqui. Aí eu quero te despertar. Qual a motivação correta do nosso coração? Pastor, eu desejo isso daqui porque aqui eu vou prosperar. Eu vou ajudar em casa, eu vou ter minhas coisas. E a gente, mulher, gosta das nossas coisinhas, né, irmã? Quem é mulher que não gosta das suas coisinhas? Todo mundo gosta das suas coisinhas. É um shampoo diferente, é um hidratante, né?
toda mulher gosta? É um batonzinho e essas coisas custam dinheiro, irmãos. Sim ou não? Então, às vezes você fala assim, Senhor, eu queria tanto uma porta para a minha vida, queria tanto que o Senhor me abençoasse, eu queria tanto isso aqui, ó. Aí você especifica o que você quer. Mas o que eu quero chamar a tua atenção é, qual é realmente a intenção do coração? Porque aqui era tão bonito de ver, era tão agradável aos olhos, era desejável. O que é desejável? Algo que você olha e você fala, ai, se fosse meu. Você já suspirou assim por alguma coisa? Ai, se eu tivesse. Como que é mais? Ai, se eu fosse viajar naquele lugar. Ah, se eu comesse aquela comida. Agradável aos olhos. Mas eu quero te despertar, minha irmã, nesse momento, para você entender que nem tudo que é agradável e apetitoso aos nossos olhos está liberado para nós. Nem tudo que é bonito, desejável, cheiroso e agradável está liberado. Por quê? Porque o fruto estava no jardim, estava lá todo dia, a Eva passava, sabe a vitrine? Vou usar uma linguagem bem feminina hoje. Sabe a vitrine dos sonhos? Aquela árvore lá, irmã, era a vitrine de Eva. Ela passava lá todo dia, olhava aquele fruto. A Bíblia não diz que era maçã. Nós não lemos essa palavra na Bíblia, está escrito fruto. A Bíblia, nem no original, não diz que é maçã, diz fruto. Então Eva passava lá e olhava e dizia, ai, é tão lindo. É lindo, mas não era para ela. Isso aqui é muito forte. É lindo, é agradável, é tudo que ela cobiça todo dia passando naquele caminho, mas não era para ela. Por quê? Porque Deus é ruim? Não, porque Deus protege aquele que Ele ama. Deus não quer te perder como Deus não queria perder Eva. Deus não quer perder ninguém. E tem coisas que são bonitas, tem coisas que são apetitosas, tem coisas que são grandiosas, agradáveis aos olhos, mas se a gente possuir, a gente vai se perder. E você acha, minha irmã, que Deus já não sabia que Eva ia se perder? Deus já sabia que Eva ia se perder. Deus já sabia, só que Deus deu aquela chance, olha, eu vou te avisar, não faça. Mas você vai escolher se você quer fazer ou não. Não é assim? Não é assim que o profeta fala? Ó, irmã, eu tive uma visão com a senhora, Deus falou para você não ir pela Avenida Pedro Manvalho. Vai lá pela rua de baixo. Mas se tu for pela Pedro Manvalho, o problema é seu e Deus. Não é assim que a gente recebe os livramentos? Não passa em frente do Planalto amanhã, meio-dia, que tem um livramento lá para você. Eu ainda creio em livramento da parte de Deus. Eu ainda creio que Deus usa profeta para revelar o querer dele. Essa igreja ainda acredita em revelação que sai do altar de Deus. Oh, aleluia! Mas toda vez que Deus ainda dá o livramento, Ele fala o motivo. Não vai lá. Se você for lá, você não vai suportar a tentação. É agradável demais para os olhos. Quem já foi criança um dia? Quem já foi na festinha do primo um dia? Quem já roubou brigadeiro da mesa da festa? Foi mais forte que você, sim ou não? Você sabia que era errado, sim ou não? A sua mãe já saía de casa falando, não pega o brigadeiro antes da hora. A mamãe já fala, não é assim? Não passa o dedo no bolo, não passa o dedo, menino, não enfia o dedo no glacê do bolo da Joana. A Joana é chorona, se tu passar lá o dedo, ela vai chorar, vai abrir um bicão na hora do bolo. Papai avisa. Papai avisa, e ele avisou Eva. Não coma desse fruto, é bonito, é apetitoso, é cheiroso, é adornado, parece muito bom, aleluia, mas não é para você. E Eva, ela tem a síndrome que eu e você tem. Qual que é a síndrome? Eu quero, me dá, eu pego, se não me dá eu pego a minha mão, eu quero, aleluia.
No verso 7, no finalzinho do verso 6, a palavra de Deus vai dizer: ela cede à influência. Parte C, ali no finalzinho do versículo 6, está escrito isso aqui que eu estou falando para a amada igreja. Ela cede e ela come o fruto pela tentação da serpente, pela tentação do não tem nada a ver, pode fazer, ninguém está vendo, pode fazer, ninguém está ouvindo, pode falar, não vou mandar esse áudio para ninguém, pode mandar foto nudes, não vou vazar para ninguém, confia em mim. Não é assim que a serpente fala no meio das mulheres? Pode tirar foto nudes, você não me ama? Eu te amo, meu amor. Então tira o nudes e manda para mim. Mostra a tua parte íntima e manda aqui para mim. Eu estou aqui, estou longe, aleluia. E o Senhor está dizendo, tem um livramento para a tua vida hoje. Aleluia, essa árvore não é para você, esse fruto é bonito, essa lábia é de mel, mas não é para você. Pastor, é tudo que eu preciso no momento, sim, mas o momento que Eva mordeu foi um momento de prazer, um minuto de prazer, e ela perdeu a eternidade. Pastor, é só um beijo, mas se rouba a eternidade, não vale a pena. O fruto é bom e ela come. Ela come, mas paga preço. O pior de comer é levar alguém para comer junto. O pior de desviar da igreja ainda é desviar o irmão junto. O pior de falar mal da liderança é levar o irmão para falar mal junto. O pior de não aceitar uma palavra pregada é ainda inflamar quem, aleluia, está junto. Eva é esse perfil. Além dela ser fraca e desobediente, ainda ela pega o fruto, dá um lustro. Eu imagino que ela deve ter dado uma lustrada no fruto. Porque se já era bonito, deve ter ficado mais brilhoso ainda. Se brilhou nos olhos de Eva, para brilhar no olho de Adão, precisava estar. E ela dá aquela mordida, irmão. Você já ficou grávida aqui? Quem já ficou grávida aqui? Quem teve desejo aqui na gravidez? Sabe aquela mordida? Aquela mordida. Às vezes é só uma mordida, né? Aí você pega ranço daquilo, porque é só um desejo de grávida, né? Mas aquela mordida, ela deu aquela mordida que você está entendendo. Ela deu aquela mordida na maçã, no fruto. Não é maçã, pastor, é no fruto. Ela morde e ela leva para Adão. E Adão come o fruto. A serpente influenciou Eva. E Eva, já influenciada pela serpente, influencia Adão. A influência é uma corrente. Você acha que não tem nada a ver, mas daqui um pouco contaminou toda a tua casa. Sabe o vírus que a gente lutou quase 3 anos, né? Quase 3 anos, chamado coronavírus, Covid? Você enxergou ele em algum momento? Ele era mas quando chegava alguém contaminado dentro de casa, era questão de horas. Todo mundo estava contaminado. Assim é a influência maligna na nossa vida espiritual. A gente não vê quando começa a acontecer. Aí a gente começa começa a desenvolver aqueles sintomas. Não tem nada a ver, não era bem assim, talvez não seja desse jeito. Isso aqui é muito estreito, isso aqui não é para mim. Aleluia. Aí daqui um pouco chega dentro de casa, conversa ali na hora de um cafezinho, um tereré, contaminou mais alguém, aleluia, contamina mais alguém ali. Quando você vê, todo mundo já comeu do fruto, todo mundo já está infectado, aí começa as consequências. E quais são, pastora, as consequências? Verso 7, vem comigo na Bíblia.
O verso 7 diz assim: então os olhos de ambos quem? O casal, Eva e Adão, foram abertos e perceberam que estavam nus. Juntaram, pois, as folhas de figueira e se cobriram. Era isso que você queria? Eva, você queria liberdade? Agora teus olhos estão abertos, você está totalmente livre. Você pecou para conseguir isso? Eu quero ser livre, aleluia. Eu quero ser livre, eu quero ser empoderada, eu quero ser como Deus, eu quero ter conhecimento de Deus, eu quero ter isso que é agradável aos meus olhos. Ah, é? Então você vai ter o que você deseja. Só que agora você vai lidar com as consequências das tuas escolhas. No verso 8, a partir da parte B do texto, mas no meio do texto adiante, vai dizer assim, ó: o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Por que que eles esconderam, minhas irmãs? Porque Deus descia para ter com eles. Deus descia para falar com eles. E Deus não mudou o plano, não mudou o projeto. Deus desceu aquele dia também. Só que quando Deus desceu, tinha alguma coisa diferente. E qual era a diferença daquele dia? Adão não estava no teu lugar, Eva não estava no teu lugar de costume. Aonde que eles estavam? Eles estavam escondidos. O diabo que faz você pecar é o mesmo diabo que depois traz vergonha sobre a tua vida. O mesmo diabo que faz você mentir, enganar, fazer coisas erradas que Deus não aprova, é o mesmo diabo que depois vai falar no mesmo ouvido que ele falou antes para você pecar. Ele vai voltar e vai dizer: tem coragem de aparecer na frente de Deus? Tem coragem de ir no culto? É melhor você fugir do pastor. É melhor você fugir da pastora. É melhor você não ir no culto hoje. Deus vai te revelar lá. Alguém vai te envergonhar lá. E aí o crente começa a se esconder. O crente começa a faltar no culto. O crente não quer mais ir para a presença de Deus. Aí eu quero revelar para você o motivo. O motivo é: o crente pecou. Eva pecou. E o mesmo diabo que fez ela comer o fruto é o diabo que está acusando ela agora, e ela está envergonhada e tem que se esconder. O inimigo da nossa alma tem essa estratégia: eu vou fazer você pecar, e depois eu vou pôr sobre você culpa, ao ponto de você se trancar em casa e ficar depressiva sozinha lá dentro. Eu vou fazer você, aleluia, comer desse fruto que não é teu. Mas depois vai vir uma consequência tão grande que você vai ter que deixar de ir na igreja com medo de alguém te bater na rua. Oh, aleluia! Oh, aleluia! A Bíblia vai dizer que eles se esconderam atrás das árvores. O que significa se esconder? Se esconder é um ato de quem não quer ser achado, propositalmente. Eu não quero ser encontrado por Deus. Por que que eu não quero ser encontrado por Deus? Porque Deus sabe o que eu fiz. Aleluia. Deus sabe o que eu fiz. E muitas das vezes tem pessoas que preferem fugir das consequências criadas pelos atos do que assumir o erro e tentar consertar aquilo na direção de Deus. Você acha que se Adão tivesse ali naquele momento e demonstrasse arrependimento, será que Deus não tinha misericórdia suficiente para perdoar Adão? Eu falo para os irmãos que sim, que Deus tinha misericórdia suficiente para perdoar Adão. Mas sabe o que eles resolveram fazer? Se esconder. Ei, irmã, deixa eu falar uma palavra de Deus para o teu coração. Enfrente teus problemas de frente. Enfrente teus problemas de frente. Não se esconda de problema. Todo problema tem solução quando você está com Deus. O Senhor é aquele que ainda abre o mar vermelho para o povo dele passar. Apareceu um problema na tua vida, ergue o teu cajado, ergue a palavra e fala: eu vou passar nesse mar e esse mar não vai me engolir. Aleluia! Agora não foge, não se esconde, porque é o teu caráter que está em jogo.
E tudo que o diabo quer é sujar o caráter de uma mulher de Deus. Tudo que o diabo quer é manchar a índole de uma moça de Deus. Tudo que o diabo quer é manchar a casa de uma serva de Deus. Então, quando apresentar um problema para você, mesmo que não foi você que criou o problema, vai lá, ergue o peito, chama Jesus na frente e se coloca na brecha, diz o Senhor. Aleluia. Deus vai levantar mulheres dispostas a entrar na brecha. Deus vai levantar mulheres dispostas a guerrear pela própria vida. Olha o que a palavra de Deus diz. No verso 10. Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim e tive medo. Olha aqui, o primeiro sintoma do pecado, medo. Quando eles mordem aquela fruta, eles já automaticamente estão em condição de natureza decaída. O medo não existia. Medo é um sentimento que entra na humanidade através do pecado. Efésios de capítulo 5, eu já disse aqui hoje. O texto vai dizer assim: eu quem? Deus, usando Paulo. Eu não vos dei espírito de temor, espírito de medo. Aí o texto continua: eu vos dei espírito de ousadia. Ousadia é de destemor. Ousadia é o contrário de medo. Então Eva e Adão não possuíam medo, eles não sabiam o que era pecado, eles não sabiam o que era medo. Só que agora, já decaídos, já se escondendo, sentindo medo. Sintoma de pecado. Não tenha medo de resolver os assuntos que cercam a tua vida, minha irmã. Não tenha medo de resolver pendências que cercam a tua vida. Pastor, eu tenho um assunto mal resolvido lá em uma área da minha vida. Hoje, você vai sair daqui com sabedoria, com entendimento, para você resolver todos os assuntos que cercam a tua vida. Mulher de Deus não é aquela que anda enroscada com assunto pendentes. Você recebe autoridade agora da parte de Deus para você resolver assuntos em nome de Jesus. Deus ainda assina causa na justiça. Resolva os teus problemas. Vai em frente. Luta por aquilo que é teu. Se você não está praticando mal contra ninguém, o Senhor vai assinar a tua vitória e o nome dele será glorificado. Resolva os teus problemas, diz o Senhor. Aleluia. No verso 11, Deus faz uma pergunta: quem te mostrou que estava nu? E ele mesmo já responde: comeste da árvore que eu te ordenei para você não comer? No verso 12, Adão responde: a mulher que tu me deste por companheira deu-me a árvore e eu comi. Pessoas que não têm condições psicológicas de assumir seus próprios erros. Deus fez uma pergunta para o homem Adão, para a primícia Adão, porque foi criado primeiro, que tem intimidade maior. E Deus olha para Adão: você comeu a árvore? Adão, a mulher que tu me deu, que me deu fruto para comer. Jogo de joga-joga de responsabilidade. Deus pergunta tão claro e tão objetivo, irmã, para Adão: você comeu, Adão? Sim, sim. Não, não, o que passa disso é maligno. Você comeu, Adão? E ele não responde sim, ele não responde não, ele vai para o maligno. Ele responde: a mulher que tu me deu fruto e eu comi. Não jogue os teus erros nas costas de ninguém. Não jogue as tuas falhas, irmã, mulher de Deus, no ombro de ninguém.
Adão já havia pecado, Adão já tinha feito escolha, Adão já estava escondido, já estava temeroso, cheio do espírito do pecado chamado medo. Agora ele olha para Deus e quer justificar a escolha que ele fez. E aí ele fala, culpa dela, foi ela que me tirou da presença, foi ela que falou demais, foi ela que me deu o fruto para me comer. Oh, aleluia! Adão não é um exemplo para ser seguido. Adão não é um exemplo a ser seguido, por quê? Porque ele não gerencia nem as próprias emoções. Uma pessoa que não gerencia nem as próprias emoções não tem condições de ser boa influência para ninguém. Deixa eu pregar uma palavra para você, mulher que veio aqui hoje. Aquela tua amiga que é pior que a samaritana, ela já teve 5 maridos e aquela dorme hoje não é o dela. Aquela amiga não tem condições de aconselhar o teu casamento. Fuja da má influência de Adão. Oh, aleluia! Adão não tem condições nenhuma de falar mais nada. Por quê? Porque ele não é capaz de assumir as próprias responsabilidades. Quer vencer na vida? Assuma as suas responsabilidades. Quer romper ainda esse ano de 2023? Assume tuas responsabilidades. Não, o erro é meu, foi eu mesma que cometi. Foi eu mesma que fiz. Foi eu mesma que se enrosquei no negócio que Deus mandou eu não ir. Foi eu que respondi aquele WhatsApp e Deus falou para mim não responder. Foi eu que mandei a fotinha e Deus falou que não era para mandar. Foi eu que assinei promissória, Deus falou que não era para fazer conta. Foi eu que comprei, agora não consigo pagar. Por quê? Porque Deus falou que era tempo de economizar, mas eu estou gastando. Sou eu. Não põe a culpa no outro. Chama a responsabilidade. E eu quero provar para as irmãs na Bíblia uma mulher que chamou a responsabilidade. Abra a tua Bíblia comigo em 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 25, eu já encaminho para a finalização. Eu não vi a hora que foi passado o microfone para mim, mas eu prometo que eu já estou encaminhando a finalização. 1 Samuel capítulo 25, no verso 33. Eu vou resumir aqui só em um versículo, mas o texto começa no versículo número 1. Só que eu quero ler o versículo de 33 para mim já engatilhar o que o Espírito Santo me falou hoje. Verso de número 33. Bendito o teu conselho e bendita sejas tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. De quem que Davi estava falando? Essa fala aqui é de Davi, que nós acabamos de ler. De quem que Davi está falando? Davi está falando com Abigail. Abigail tinha um marido tolo. A Bíblia diz que o marido de Abigail era um homem tolo. O nome dele era Nabal. A Bíblia vai dizer que Nabal na tradução significa rude, significa tolo. Abigail é uma mulher temente a Deus, que teme ao Senhor, que obedece os mandamentos. Mas o marido dela era rude, o marido dela era tolo, um homem sem sabedoria, um homem escarnecedor, um homem que outro dia Davi ajudou ele, Davi cuidou da terra dele, e agora Davi está procurando ele. A partir do capítulo 25 adiante, do verso 1, Davi procura ele para receber uma ajuda. E ele vai perguntar: quem é Davi? Eu não conheço Davi. Ele afronta Davi. Ele afronta Davi. E os mensageiros levam o recado para Davi. Quando os mensageiros levam o recado para Davi, Davi se ira, arranca a espada e diz: eu vou até Nabal e eu vou mostrar para ele como que ele deve tratar o futuro rei de Israel. E Davi promete para ele que vai matar todos os homens daquela casa. Quando o mensageiro chega com o recado de morte, Abigail é avisada por um dos empregados da casa. Um dos moços da casa chega em Abigail e fala: olha, seu marido aprontou de novo. Está vindo Davi aí com todo o teu exército e vai matar todo homem dessa casa a fio da espada. Por quê? Porque o teu marido afrontou outra pessoa de novo. E aquela mulher se entra numa enrascada que não foi ela que provocou. A Bíblia vai dizer
que Abigail, ela automaticamente, ao receber o perigo, receber a notícia, ela entra em cena como uma verdadeira serva de Deus deve fazer. E ela pega a cesta e enche de pães, enche de uva passa, enche de vinho, enche de alimentos, porque ela era uma mulher que tinha a despensa cheia. E Abigail, ela pega tudo que Davi tinha pedido, mas havia sido negado pelo marido Nabal. E ela cinge os ombros do cavalo e vai sozinha em direção ao exército inteirinho de Davi. Sabe o que aquela mulher pensou? Não foi eu que provoquei essa situação, mas no meio de tanto tolo, alguém tem que ter sabedoria. No meio de uma casa que tem tanto tolo, alguém tem que se levantar como sabedoria. E eu vou profetizar na tua vida que é você que vai se levantar. Pode ter um tolo dentro da tua casa. Pode ter alguém que só traz problema dentro da tua casa. Pode ter alguém desaforado dentro da tua casa. Pode ter alguém que só traz problema para você resolver. Mas você é Abigail essa noite. E você não é a Eva. Você é a Abigail. E a Abigail, ela chama a responsabilidade. E ela vai ter com o rei. Abigail não ficou falando para Nabal: seu tolo, seu bêbado, seu louco, você colocou a nossa casa em risco de novo, você gastou o salário de novo, você bebeu o salário de novo, você afrontou de novo um estranho na rua, você arrumou briga no boteco de novo. Não, dá aleluia, porque Abigail entende que um homem bêbado é um homem tolo, um homem rude, sem educação, negligente, um homem, aleluia, sem instrução nenhuma. Não adianta bater boca com Nabal, não adianta afrontar Nabal, não adianta querer resolver no gargalo com Nabal. Davi está vindo para matar toda a casa, e Abigail, ela toma de sabedoria, e ela vai resolver o problema do único jeito aplausível no momento. Qual que é? Vou ter que descer na presença do rei, vou ter que encontrar o rei no caminho e me jogar nos pés dele. E daí Abigail, com o cavalo montado de comida, chega até o encontro daquele exército. E quando ela chega aos pés de Davi, a Bíblia vai dizer que ela se joga. Eu imagino que ela pula daquele cavalo e se joga com a boca no pó. E ela aconselha Davi do verso 28 até o verso 32. Vocês vão achar esse que eu estou pregando aqui agora, de 1 Samuel 25. Ela se joga e ela fala para Davi, em outras palavras bem resumidas aqui, ela fala para Davi: não vale a pena, você vai ser o rei de Israel, não suje as tuas mãos com meu marido, porque ele é tolo, mas aqui está a tua serva com sabedoria, e eu me coloco aos teus pés, e eu trouxe a carga que tu estava precisando. Eu tinha uma despensa cheia, eu tinha preparado, a minha despensa estava cheia, eu não fui pega de surpresa, aleluia. Mulher que está com tolo por perto tem que ter despensa cheia. Mulher que está correndo risco, que a família está em perigo, tem que ter despensa cheia. Eva colocou o marido em perigo, os dois foi tolo. Por que que os dois foi tolo? Porque os dois ficou jogando uma culpa no outro. Foi você, não foi você, não, a culpa é tua, não, a culpa é tua. E essa briga nunca vai ter fim, porque um fica jogando a culpa no outro. Mas quando se trata de Abigail, ela não quer saber que foi quem errou, ela não quer saber se foi ela que errou, ela não quer saber se foi ela que comprou, ela não quer saber se o marido é bom, se o marido é mau. Ela ajoelha nos pés do rei e diz: traga a culpa sobre o meu joelho. Ela livra a casa dela, não tem morte, oh aleluia.
não tem morte. Davi não arranca a espada para ninguém. E é aí que nasce o versículo 33, aonde eu li agora com as irmãs. Davi agradecendo, o inimigo vai agradecer você, por você não deixar ele cometer bobeira na tua casa. O inimigo que vem para te afrontar, vai ter que reconhecer a tua sabedoria. Eu estou profetizando na tua vida, toda afronta vai ter que te respeitar. Quando bater de frente com uma mulher cheia do Espírito Santo, quando a afronta chega, vai ter que bater em retirada. O diabo não vai te afrontar, porque quando ele te afrontar, você se levanta para orar, e o nome do Senhor será glorificado. Se coloca em pé em nome de Jesus. Ministério de louvor, vamos louvar aquele louvor bem poderoso, aquele louvor cheio do Espírito Santo, aquele santo dos santos, aleluia, aquele que diz que quem já pisou no santo do santo, em outro lugar não sabe viver. E você vai fechar o teu olho, você vai fechar o teu olho. Eu quero que as obreiras, as que estão em comunhão com Deus, 4, 5 obreiras, saia do lugar, escolhe alguém para você orar, aleluia, saia do teu lugar agora, dá lado para Deus te usar. Segura aí um minuto. Deixa eu falar uma coisa. A irmã Patrícia faz assim. Enquanto eu pregava, eu entendi o mistério. E Deus manda eu te dizer a seguinte palavra: prepara, que chegou o dia da afronta, mas também chegou o dia de ser usada, diz o Senhor. Tu vai estar travando guerra no particular, mas Deus vai estar te usando em público. Eu vou profetizar na tua vida. Tu vai estar travando guerra no secreto, mas Deus vai te usar em público. Pode voltar no caderno, pode voltar a estudar a palavra, pode voltar a fazer esboço. Assim diz o Senhor: chegou o tempo de eu provar a tua fé. Aleluia. Fecha o teu olho. Fecha o teu olho. Por isso que o inimigo estava aqui furioso, tentando parar esse culto. Tem algo grande da parte de Deus aqui. Tem algo poderoso para a tua vida aqui. Você vai sair daqui com entendimento para lutar tuas guerras. Fala com Deus. Glória a Deus. Jesus está aqui. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem 4 obreiras para sair do lugar. 4 obreiras, vai orar. 4 obreiras. Você vai ser canal de bênção. Tira o medo. Mas peço que tua presença